Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com muita alegria, com muita força. Pode ser quem é essa que avança? Antes de você sentar, vamos cantar Nossa Senhora. Você está querendo sentar, né? Já vi tudo. Fique em pé, com alegria. Vamos cantar Nossa Senhora. Hoje é um dia muito especial. Vamos cantar com alegria a Mãe de Deus e nossa. Quem é essa que avança como a aurora? Temível como exército em ordem de batalha. Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol e como a lua. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho aos filhos teus. Cante isso, cante a Nossa Senhora. Mostrando o caminho aos filhos seus. Braços erguidos, minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, cante o cântico de Maria, com fé. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Uma vez mais, minha alma glorifica o Senhor, o refrão. Vamos lá, minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, cante a Nossa Senhora. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa. Veja bem, como eu disse, hoje nós celebramos Nossa Senhora do Rosário. E olha, o padre vai contar um pouquinho da história dessa festa, como ela nasceu nessa memória, no caso para nós. Vou falar um pouquinho o significado do que a gente celebra hoje, mas eu já quero começar afirmando para você que existem muitos milagres
que acontecem, que aconteceram e que acontecerão através da fidelidade na oração do terço, na oração do rosário. Se der tempo, eu quero contar minha própria experiência com o rosário. O quanto essa oração aparentemente simples é importante e é poderosa diante de Deus. Nós vamos ver que Nossa Senhora falou isso para São Domingos, né? Eu quero começar trazendo algumas citações bem interessantes. Olha só, São José Maria Escrivá, falando sobre o texto, ele disse o seguinte: bendita a monotonia de Ave Marias, que purifica a monotonia dos nossos pecados, né? Tem gente que fala, ai padre, ficar rezando é uma monotonia, é um tédio. Mas bendita a repetição, dizia São José, que vai nos purificando, José Maria Escrivá, que vai nos purificando dos nossos pecados, que vai nos tornando mais semelhantes a Cristo, sabe? É uma oração poderosíssima que exige o quê? Simplicidade, fidelidade, sabe? Humildade, porque às vezes a pessoa se considera tão douta, tão inteligente, que ela fala, eu ficar repetindo Ave Maria? Eu não. Ou marco uma audiência direto com Deus, ou eu não vou, né? A pessoa é assim, né? Tem um rapaz que fazia caminho vocacional comigo, na época que eu ia ser seminarista, ele falou assim, eu não quero ser padre não, eu já quero ser bispo de uma vez. Aí o examinador lá olhou e falou, esse não tem perfil não. Ó, já entra no seminário querendo ser bispo, né? Não entendeu que a vocação é um serviço, mas ou seja, às vezes a gente se acha tão importante, quem sou eu? Aliás, eu sou muito grande para ficar repetindo Ave Marias, né? Ei, calma, seja humilde. É nesse caminho da santa monotonia que dizia São José Maria Escrivá, da humildade, do abrir mão de si mesmo, rezando o rosário, que a gente encontra muitas bênçãos e muitas graças da parte de Deus. Veja bem, o padre quer trazer algumas coisas bem importantes. O Papa Bento XVI, em 2008, num discurso, 3 de maio, disse o seguinte: quando se reza o rosário, revivem-se os momentos mais importantes e significativos da história da salvação. Com ele percorremos todas as etapas da missão de Jesus. Olha só que lindo. São João Paulo II dizendo, na Rosarium Virgines Mariae, uma encíclica fantástica, no número 10, olha o que São João Paulo II disse. O rosário ajuda-nos a viver os mistérios de Jesus, entrando neles pela mão de Maria. Ela é a criatura que melhor conhece Cristo, pois foi no seu ventre que ele se formou, recebendo também dela uma semelhança humana que evoca uma intimidade espiritual certamente maior ainda. E ainda São João Paulo II, nessa mesma encíclica, Rosarium Virgines Mariae, no número 2, ele diz o seguinte: a família que reza o rosário unida, permanece unida. Olha o que São João Paulo II está dizendo. Contemplando a Jesus, cada um dos membros da família recupera também, contemplando ali no texto, né, em cada texto os mistérios, cada membro da família recupera também a capacidade de voltar a olhar nos olhos de cada membro da família, para comunicar, se solidarizar, perdoar reciprocamente e começar de novo, com um pacto de amor renovado pelo Espírito de Deus. Olha só que coisa linda, gente. Não tenha dúvida, tem muitas portas na sua vida que vão se abrir quando você começar a rezar o rosário todo dia. E talvez existam portas que estão fechadas porque você ainda não tem intimidade com Nossa Senhora. Como disse São João Paulo II, ter intimidade com Nossa Senhora é ter intimidade com Jesus. É um caminho, é uma corda, né? Tem uma piada antiga, uma metáfora que dizia assim, que Jesus falou para São Pedro, né, na porta do céu. Você sabe que São Pedro é o porteiro lá do céu, né? Usa até uniforme e tudo. Diz que Jesus falou para Pedro, olha, Pedro, está passando um povo aqui para o céu, que eu vou dizer para você, eles são meio duvidosos, hein? Cachaceiro, cara lá que fez mal para um monte de gente, seja mais rigoroso aí. Pedro disse, mas Senhor, eu estou sendo tão firme, né? A chave está aqui no meu bolso, eu não deixo nem um minuto. Aí Pedro levou aquela bronca de Jesus, imagina, né? Saiu para tomar o café da tarde, ali 3 da tarde, ele rezou o terço da misericórdia e foi dar uma volta no céu. De repente, lá no fundo do céu, ele viu um monte de gente subindo por outro lugar. Pedro falou, tem um tão infiltrado aqui, por isso que eu levei aquele fumo de Jesus. Estão entrando por outro lugar. A hora que ele foi lá, ele viu um grande rosário cheio das contas do rosário, né, as bolinhas e as pessoas subindo pelas bolinhas, entrando no céu. Aí Pedro chegou em Jesus e falou, Jesus, a sua mãe de novo. Porque quando ela apareceu falando do rosário, ela disse que através dessa oração, pecadores
de coração empedernido, duro, pessoas que são contra a religião seriam convertidas. Então, através da oração do rosário, essa história é muito bonita se você for parar para pensar. A porta estava fechada, ou seja, a justiça, aquela pessoa não merecia ir para o céu. Mas através da devoção a Nossa Senhora, aquela pessoa foi, como no Alto da Compadecida, aquele cordel do Ariano Suassuna, que muitos de nós que somos um pouquinho mais antigos na vida já assistimos ou lemos, Nossa Senhora estava lá como advogada, mostrando para Jesus um outro ângulo da questão, pedindo clemência, misericórdia. Então nós perdemos quando nós não rezamos o rosário, tá? E quando você reza o rosário, padre, eu rezo, mas na minha casa outros não rezam. O bom era que todo mundo rezasse, mas você rezando, filho, filha, você já está abrindo brecha para que a bênção de Deus entre na sua casa. Você já percebeu que às vezes nós somos muito encanados com essa expressão, Fulano está dando brecha para o diabo na minha família, padre. Fulano dá brecha para o diabo entra. Só que se dá brecha para Deus, Deus entra e o estrago é muito maior, no inferno, no caso. A ação de Deus é mais poderosa. Então você que reza o rosário, você está dando brecha, entenda a palavra, para que a luz de Deus entre na sua casa, atinja a sua família, mude coisas que você não pode mudar. E sabe, essa festa de hoje, ela nasceu num contexto, gente, num contexto bélico, num contexto de guerra. Eu vou falar isso já, porque primeiramente Nossa Senhora foi invocada, a festa foi estabelecida pelo Papa Pio V, lá no século XV, o título era Nossa Senhora da Vitória, das Vitórias. E depois ele foi desenvolvendo, claro, Sacratíssimo Rosário, etc., até chegar na definição. Mas nós todos vivemos uma guerra, vivemos um combate. Sim ou não? Que nem o Rubens bem falou, a gente reza pelo fim da guerra, mas não é, gente, uma coisa, como eu posso dizer assim, obsoleta rezar pela paz. Padre, eu sei que não vai acontecer, mas a sua oração, talvez ela não acabou a guerra, mas ela fez com que uma guerra acabasse na sua casa, na casa do outro. Ela fez com que alguém deixasse de ser morto lá na guerra. Tem coisas que a gente vai saber só quando a gente estiver no céu. Você vai saber os frutos da sua oração quando você chegar diante de Jesus. Que Ele dizer para você, sabe aquele dia que você rezou de joelhos lá na igreja? Então, o teu filho era para ter morrido num acidente, ele não morreu por causa da sua oração. Sabe aquele dia que você deixou de fazer alguma coisa para fazer um jejum, para rezar, para acordar de madrugada, ou para fazer a quaresma de São Miguel? Naquele dia, uma tragédia ia acontecer na sua cidade, não aconteceu por causa da sua oração. Os anjos foram enviados por causa da sua oração. Nós vamos nos surpreender. E também, o contrário é verdadeiro. O dia que nós passarmos desse mundo, nós vamos ouvir de Deus, olha, muita bênção não aconteceu na sua família porque você foi preguiçoso e não rezou. Porque você omitiu a sua oração. Porque cada oração que você deixa de fazer hoje é um pedaço do seu futuro abençoado que deixa de acontecer amanhã. A oração de hoje constrói a bênção de amanhã, constrói a graça de Deus na sua vida na semana que vem, no ano que vem. Então veja bem, falando da instituição do rosário, da Ave Maria, do terço como nós conhecemos. Em primeiro lugar, lá no comecinho da igreja, no século III, os monges chamados anacoretas, eles já tinham o hábito de pegar pedrinhas e ficar contando assim as orações vocais que eles faziam. Então já tinha esse hábito. Contudo, ao longo do tempo foi se rezando aquilo que era chamado de saltério angélico, porque o que nós repetimos na primeira parte da Ave Maria? Aquilo que está no Evangelho. E quem disse aquilo no Evangelho? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem disse isso? O anjo Gabriel. Então era chamado de saltério angélico, era a repetição da oração dos anjos, mas saudando Nossa Senhora. E depois, claro, com São Domingos e outros que contribuíram para a construção da segunda parte. Nós repetimos o que o anjo falou, exaltando, reconhecendo a glória de Deus, a graça de Deus, a escolha de Deus em Nossa Senhora, e depois nós, como igreja, filhos, respondemos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Eu preciso que ela rogue por mim, você também, agora e sobretudo na hora da nossa morte. Amém. Eu tenho certeza que uma pessoa que reza o rosário todo dia, quando essa pessoa morrer, a primeira pessoa que ela vai encontrar é Nossa Senhora de braços abertos, dizendo: meu filho, eu estava te esperando. Minha filha, eu estava te esperando. Porque imagina, a pessoa que reza o rosário todo dia, quantas vezes ela não fala: agora e na hora da minha morte, mãe, esteja comigo, reze por mim. Olha que poderoso.
E a recíproca também pode acontecer. Se você só fica contemplando o que é ruim, o dia que você morrer, quem vai estar te esperando? Não precisa nem dizer o nome, né? Use a sua criatividade. Então, a oração do rosário é muito poderosa. E você sabe que São Domingos, o fundador dos dominicanos, ele era um grande pregador, um homem de uma grande capacidade. Ele viveu, sobretudo, ali na França, numa época muito difícil. Às vezes a gente olha para a nossa época e fala assim, nossa, padre, está muito difícil ser cristão hoje, meu filho. Estude história da igreja, que você vai ver que está difícil, mas existiram épocas imensamente piores. Surgiu uma heresia no sul da França, dos albigenses, ou cátaros, né, que eram chamados puros. Era uma heresia que pegou, sabe uma coisa errada, que não é bíblica, mas que pega? Tinham bispos que defendiam, nobres. Quem não acreditava em alguns lugares era até caçado. E São Domingos era um homem muito piedoso, porque essa doutrina ensinava que Jesus não era Deus, ensinava que ter filho era ruim, ensinava que era só o que é espiritual, que é bom, umas loucuras assim, que vem do maniqueísmo, que é uma antiga doutrina ali do leste europeu, né, do Oriente, na verdade, mas começou na Pérsia. Santo Agostinho foi dessa doutrina antes de encontrar Jesus. E começou a pegar, e São Domingos ficou em crise. Falou, meu Deus, as pessoas estão se perdendo, as almas estão se perdendo. Olha que lindo no santo, né? O santo sofre a dor de Deus. O santo não é egoísta, ele não pensa só em si. Ele sofre a dor do coração de Deus que vê as almas se perdendo, os filhos se perdendo, as filhas indo para o inferno. E São Domingos, como um homem de Deus, ele estava numa cidade no sul da França, o bicho pegou mesmo, foi no sul da França com essa heresia. E ele foi para uma floresta, diz a tradição, ficou 3 dias e 3 noites em oração e penitência. Você que acha que está rezando muito aí, cara de pau. Eu que acho que estou rezando muito, vamos olhar para esses santos que a gente fica com vergonha, né? Eu rezo o rosário todo dia. Quanto tempo dura? 1h40. Então, o cara ficou 3 dias e 3 noites, gente, sem comer, rezando. Pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Jesus, Senhor, me ajuda a salvar essas pessoas. Eu não quero que elas vão para o inferno. Olha só como o santo age. E Nossa Senhora apareceu para ele. Olha só o que foi. Ele estava sofrendo, Nossa Senhora apareceu e lhe disse, sabes, meu querido Domingos, de que arma a Santíssima Trindade se serviu para reformar o mundo? Nossa Senhora falou para ele. E ele respondeu, minha senhora, a senhora sabe melhor que eu, porque depois do vosso filho Jesus, a senhora foi o principal instrumento de Deus para a nossa salvação. Ele falou, eu sou doido de responder? Ela está perguntando, mas só ela sabe a resposta. Então ela respondeu, sabe, filho, a peça principal foi a saudação angélica, fundamento do Novo Testamento. Se queres, portanto, ganhar esses corações endurecidos para Deus, reza o meu rosário, que era chamado de Saltério dos Anjos inicialmente. Ou seja, ela apareceu e disse, reza o meu rosário. E São Domingos, que era um homem muito culto, muito bom pregador, eloquente, diz a tradição, a ordem dominicana é chamada a ordem dos pregadores. Ele tinha tudo isso. Ele falava bem, tinha uma voz boa, chegava com conteúdo, sabe aquela pessoa que tem a voz de radialista, mas não tocava ninguém. Então Nossa Senhora diz para ele, não é a sua eloquência, não é a sua inteligência, não é o seu conteúdo. Não, tem algo mais forte que isso, que está por trás da eficácia de um sacerdote, da eficácia de um evangelizador. Não é só o curso que ele fez, não é uma especialização em comunicação, em linguagem corporal, em PNL, qualquer coisa dessa, não é isso. Nossa Senhora deu a arma para ele e ele começou a rezar o rosário todos os dias. Gente, milhares de pessoas foram convertidas, deixaram essa heresia, voltaram para a fé católica, sabe? E ele foi perseguido, tentaram até matar São Domingos na época. Mas ele recebeu a arma e ele começou a ensinar. Porque, veja bem, gente, tem tempos nos quais a nossa fé tem que ser guerreira, tem que ter uma disposição para enfrentar a batalha. Tem cristão que não entendeu o que é ser cristão, parece um saco de batata, uma pamonha. Estão destruindo a família, estão destruindo os valores, estão colocando na cabeça da sua criança ideologia contrária à Bíblia, e você, tudo é paz, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você não percebeu que a sua família está indo para o ralo? Quando você vai se levantar e lutar? Quando você vai assumir a sua autoridade espiritual de pai e de mãe e colocar os pingos no i na sua casa? E você sabe como é esses jovens? Não, coloca limite, meu irmão. Aqui é uma casa cristã, aqui você não vai fazer esse bacanal, você não vai trazer 5 mulheres para dormir aqui todo mês. Aqui não. Ou você coloca limite, ou você vai virar um bacanal à sua casa. Você é um saco de batata ou é um católico de verdade? Mas tem muita gente que, é assim. Não, é batalha.
São Domingos viveu num tempo de batalha. E mais, olha só, quando aconteceu, veja bem, gente, isso aqui é muito importante. Em 1571, aconteceu a famosa Batalha Naval de Lepanto, que é ali perto de Corinto, na Grécia. Eu fico admirado que tem muita gente, sobretudo youtuber, alguns professores aí marcados por ideologia. Nem todos têm professores maravilhosos, mas tem muitos marcados por ideologias aí nas faculdades, que fica falando coisa da igreja que não sabe, que não tem contexto histórico. Você vê que é aquilo que a gente chama de anacronismo, não tem sentido o que a pessoa está falando. Olha, 1571, o Império Turco-Otomano tinha tomado já um tempo atrás Constantinopla, que era a capital do Império Cristão do Ocidente, onde hoje é Istambul, na Turquia. E eles tinham tomado o norte da África inteiro, que era cristão e passou a ser muçulmano. Então, qual que era o próximo passo do imperador turco-otomano? Dominar a Europa inteira, destituir a cultura ocidental, o cristianismo, e instituir o islamismo em tudo. Então, os cristãos ali, para de romantizar. Às vezes a gente fica olhando com romantismo. Gente, eles estavam lutando para a sobrevivência. Pela sobrevivência da fé, pela sobrevivência da cultura ocidental, senão tudo que você entende como Ocidente não existiria. O cristianismo teria morrido. Então não é uma coisa, brigaram, lutaram, tudo é paz. A gente no Brasil, a gente não sabe o que é uma guerra, a gente nunca viveu isso, porque não precisou. Mas vai perguntar para alguém que lutou como povos que conquistaram a sua terra com sangue. Não estou falando que a guerra está certa, mas existem situações nas quais, na história, aconteceu que foi um fato histórico. Não tinha o que fazer. E os cristãos viram que os turcos, os islâmicos, né, com todo respeito, mas eu estou contando fato histórico, só você ler e estudar que você vai ver, que eu não estou inventando. Quando os cristãos viram que eles estavam entrando pela Grécia, porque a Grécia é o país ali ocidental mais perto da Turquia, né, na Europa, a Turquia está um pedaço na Europa e um pedaço grande na Ásia, né? Istambul é a única capital dividida por 2 continentes, né? Metade de Istambul é a Europa e metade é a Ásia. O Papa Urbano V, que era um líder religioso, junto com os reis da época, falaram, gente, nós vamos ter que combater, porque senão tudo que existe vai morrer. E esse povo não acha que eles vão dominar, mas tem que deixar a liberdade de expressão. Eles chegavam, estupravam as mulheres, matavam os homens, faziam das crianças escravas sexuais, é só você ler. Isso é história. Fica com essa ultrassensibilidade moderna, tudo é amor, tudo é paz. Gente, não é. Existe uma dimensão da nossa fé que ou você assume a guerra ou você vai morrer, ou vão entrar dentro da sua casa, destruir a sua família e você vai estar boiando. Então, o Papa Urbano V, deixa eu só conferir se o nome dele é Urbano V mesmo, que às vezes eu me confundo. Justamente, o Papa Urbano V Pio V, convocou o exército e consagrou o exército a Nossa Senhora. E pediu para que todos os católicos, todos, rezassem um rosário, sem parar. Porque veja bem, na história aconteceu já, o sul da Itália foi islâmico por muito tempo, a Espanha inteira foi islâmica por muito tempo, Portugal, sul de Portugal, e depois os cristãos conseguiram expulsar e estabelecer ali o cristianismo. Então teve uma rainha espanhola que era muito cruel, a história fala que ela perseguia. Gente, ela estava lutando para resgatar a identidade do povo dela, que tinha sido massacrado, a identidade católica que tinha sido perdida. E por isso que eu fico louco quando fica com esses discursos, você vê que a pessoa nunca leu um livro na vida. Quando eu vejo um youtuber falando, o primeiro comentário que eu falo, que livro você leu? Qual autor? Porque o YouTube, a internet deu voz para muita gente, mas deu voz para muito sem noção, para não falar o que eu pensei, né? Não é porque você tem um YouTube que você pode falar o que você quiser. Vai estudar. Eu tenho a base de tudo que eu estou falando aqui. Se você quiser, me procura ali que eu te dou todos os livros que eu estou usando, as fontes históricas. Não estou falando balela, porque eu respeito você que está me ouvindo. Sabe? Então, o Papa convocou, junto com os reis, e foram combater lá na Grécia. Ele estava na Itália. E naquela época, gente, a chapa fervia. E hoje a chapa ainda ferve. Estão querendo destruir a sua casa e você não percebeu. A sua família. Quantos casamentos destruídos? Hoje a arma que eles usam não é a flecha, o arco, como usavam naquela época, né? Os canhões mais simples, não sofisticados, mas já tinha algumas peças de pólvora, né? Não pólvora como a gente compreende hoje, mas enfim, isso não é questão. Eles usavam armas, né? Hoje eles estão usando a música. Gente, me cita nos últimos 10 anos uma das músicas que teve mais sucesso no Brasil, entre as
ter mais sucesso que não falava de adultério, de sexo, de briga e de traição. Me cita uma. Se você me citar, nos últimos 10 anos, as 5 top, que foi a mais top do ano passado, eu não tenho coragem nem de falar aqui a letra, porque eu fico com vergonha por causa das crianças. E está lá você, só dançando. E a música só fala de traição. Você me traiu, enche a cara, não sei o quê. E se outro marido está ouvindo isso, minha filha, o que vai acontecer o dia que a senhorita ficar recalchutada com os pneuzinhos aqui do lado? E a vizinha só... Sempre vai ter uma mais bonita, né? Sempre vai ter uma que oferece, que mostra mais o corpo, que chama a atenção. Mas é isso, você está achando lindo. A sua criancinha lá na sua casa é aquela música, aquele funk que só fala de uma relação sexual parecendo de um cavalo e uma égua, não é nem humana, do jeito que eles descrevem. E a sua menininha de 5 anos lá com o shortinho assim dançando. Depois chega na adolescência, dá problema e vem trazer aqui para o padre resolver. Depois você quer que a igreja resolva o problema que você causou. Entenda que você está numa guerra e educa seus filhos de maneira cristã. Educa os seus filhos para a fé. Educa os seus filhos para entender o que é o sexo segundo o plano de Deus. Educa os seus filhos, mãe de menino, para respeitar as mulheres. A sua filha para se respeitar, para não ficar se oferecendo como carne de açougue para todo mundo. Nós estamos numa guerra. Então o Papa convocou e todos os cristãos começaram a rezar. Quem liderou o exército foi João de Áustria, 7 de outubro de 1571. E todos os cristãos, o Papa lançou uma bula, gente, papal, rezando, porque eles sabiam que o negócio ia ficar ruim, e acabou. Tudo que você conhece. Acabaria o Brasil do jeito que a gente conhece, porque Portugal não ia vir, Acabaria tudo. E olha, eu digo para você, não tem nada ruim que não possa piorar. Você pode falar, teve dificuldade, meu amigo. Leia um pouquinho, se atualiza, que você vai entender o que eu estou falando. E graças a Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, eles venceram essa batalha no Porto de Corinto, que era uma batalha naval inicialmente. Eles não deixaram nem os turcos entrarem no continente. E foi uma batalha assim que não era fácil, sabe, gente? Não foi uma coisa fácil. Foi uma coisa bem complicada. Era difícil deles vencerem. E ali o Papa viu o sinal, falou, opa, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora das Batalhas, se levantou e lutou por nós, lutou a nosso favor. Ai, padre, mas sangue, guerra, gente, mais uma vez eu digo, vamos parar de romantizar as coisas. Porque é romantizando assim que muitos países estão perdendo a fé, estão perdendo a identidade. Lá na Europa, por exemplo, não tem mais filho, é tanta liberdade de expressão, aí vem outras pessoas de outros países que têm 10 filhos, que assumem a sua religião, que constroem suas igrejas, suas mesquitas, e está dominando, acabou. Cultura cristã, em muitos países da Europa acabou. Mas essa mentalidade burra de uma liberdade de expressão, que é só para o outro, O outro vem, muda meu país e ele pode, e eu não. Vai lá no país dele fazer isso, usar uma cruz naquele país para você ver. Vai eu com padre, com roupa de padre no país, para ver se eu não viro, não acerto uma bomba. Um alvo de 2 metros, ninguém erra, É o que eu estou falando. Sabe, agora que o padre falou tudo isso, toda essa introdução, você entendeu a festa. Depois, foi celebrando-se a festa de Nossa Senhora do Rosário, rezando a ela em muitos lugares, e o Papa Bonifácio instituiu, não lembro qual dos Bonifácios, se foi o 8º, instituiu como no calendário universal a festa de Nossa Senhora do Rosário. Mas eu digo para você, você também tem combates na sua vida. Você também tem combates no seu casamento. Você também tem combates na sua família. Você também tem combates na sua vocação. E eu digo para você, o pior cego é o que não quer ver. Tem gente que me perdoa, a família está indo para o ralo, o casamento está estragado, e a pessoa, ai não, padre, ele é assim mesmo, minha filha, acorda, meu filho, acorda. Eu acho, ele fica até tarde no escritório. Será que é no escritório que ele está mesmo? Vai atrás do que é seu, investiga. Meu marido, onde você está? Eu quero saber. Por que tem que ter senha no celular de um homem fiel, de um homem de Deus? Porque se o seu marido fica escondendo o celular de você, minha filha, está errado, e vice-versa. Aí a minha individualidade. Mas o que você tem para esconder do seu marido? Me diga. O que você tem para esconder da sua esposa? O que tem lá que ela não pode ver, se você a ama, respeita e jurou ser fiel a ela até o fim? Vai entrando as coisas na nossa família, no casamento. Então você precisa se levantar e lutar. Lutar pela família, lutar pela casa, deixar de ser mole, deixar de ser banana e assumir essa arma que é o rosário. Assumir a arma que é o terço, que é a intercessão. Padre, mas a situação da minha família já está difícil, meu filho está na droga, meu marido está no adultério. Então, luta espiritualmente. Às vezes não tem o que fazer, mas luta, não desiste. Você sabe que o rosário é poderoso, gente.
Eu já vi milagres acontecendo através do texto e do rosário. Nesses dias que eu conduzi a quaresma de São Miguel Arcanjo no meu canal, durante a quaresma, né, rezando o texto diante do Santíssimo, quantos milagres, quantas graças. Eu ouvi, eu ouço as pessoas testemunhando. E olha, eu digo uma coisa para ti. Eu já contei meu testemunho aqui na missa e tem um fato que tem a ver com o rosário que eu quero dizer. Você sabe que várias vezes eu contei pela TV, eu fui um adolescente muito difícil, muito desviado, né? Minha mãe sempre rezou o rosário por mim, rezou o terço por mim. E eu fui muito perdido, né? Já contei um pouco. Eu entrei nas drogas com 11 anos, entrei em coma por causa de cocaína e pasta à base de crack com 15. Fui expulso de time, fui expulso de escola. Entrei em coma com 16, era um caso perdido. Usava muita droga, estou falando da minha história. E minha mãe rezou muito por mim, meu pai, eu chegava em casa de madrugada, estava lá ela com o rosário na mão muitas vezes. E pela graça de Deus, ali com 17, quase 18 anos, eu comecei com 11, né? E fui muito intenso, usei muito tipo de droga. Você nem imagina que existe. Graças à oração e à intercessão da minha mãe, que não desistiu, me chamaram para fazer um retiro da igreja. E eu fui fazer esse retiro. E fui obrigado, fui por causa de uma moça lá na época, mas fui. E Deus me alcançou naquele retiro. Foi lindo, foi transformador. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui liberto por Deus. Mas eu vou dizer para você, o dia que eu saí, eu estava flutuando. Eu cheguei lá no lugar onde os jovens se reuniam na cidade, um amigo meu só deu o sinal, né? Vamos ali fumar um baseado, vamos ali cheirar. Eu, não, estou de boa, estou de cabeça feita. Ele não sabia que eu estava de cabeça feita de Deus, né? Que eu tinha ido para o retiro. Aquele dia foi maravilhoso, mas no outro dia, eu já acordei sentindo algo ruim no coração. Porque eu era viciado, eu usava todo dia. E eu fui para o sítio com um amigo meu, um colega meu, tinha um sítio lá perto com o irmão dele, e na volta o irmão dele tinha uma caminhoneta bem grandona, viemos nós dois na carroceria, em cima da caminhoneta. E eu estava me sentindo mal, uma vontade de cheirar, fumar. Porque depois que passa o encontro, que nem você está aqui na Canção Nova, que lindo, oração, música, mas você vai voltar para a sua vida, meu irmão. Você vai voltar para o seu dia a dia. Você vai voltar para o seu maridinho, para a sua esposa, para o seu trabalho, para a sua realidade. O meu amigo pegou um baseado lá em cima da carroceria, né, na carroceria da caminhoneta, acendeu e falou, toma. Gente, minha mão tremia. Eu lembro como se fosse hoje. Imagina um jovem em abstinência. Hoje, eu respeito muito quem está lutando contra um vício, porque só quem já passou para saber. O que você sente, vontade de pular do elevador, de qualquer lugar, da ponte. Um desespero. E eu com 18 ali anos quase, nem 18, tinha 17. Eu falei, não, estou sossegado, não quero não, de boa. Não, pega aí, rapaz, eu não sou de redicar, não é isso. Eu não quero. Gente, eu cheguei em casa tremendo, desesperado. Minha mãe, o que foi? Eu falei, não foi nada. E eu lembro que eu me tranquei no meu quarto. O meu quarto até então era um ambiente maravilhoso, cheio de pôster assim, de caveira, de demônio, daquelas bandas satânicas que eu ouvia na época, né? Eu estava ainda no processo de conversão, né? Fiz um retiro, não estava pronto. E eu fiquei no meu quarto falando, o que eu vou fazer, cara? Fechei a janela, fechei tudo. De repente eu olhei para a beirada assim da minha cama, né? E eu vi um terço azul que meu pai me deu, ele é caminhoneiro, eu sou do Paraná, ele vinha muito aqui para Rio de Janeiro, passou em Aparecida do Norte, comprou o terço e levou, me deu, né? E eu nem lembrava desse terço, mas deixei na beirada da cama. A hora que eu cheguei no quarto daquele desespero, eu olhei para o terço olhou para mim. Eu falei, caramba, né? Alguma coisa dizia dentro de mim, reza. Eu falava, é muita bolinha, né? Não vou dar conta. Eu não rezava nenhum Pai Nosso, nenhuma Ave Maria para dormir, gente. Mas algo me deu uma força assim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu peguei o terço, ajoelhei. Olha, eu não ajoelhava para rezar, nunca. E rezei o terço inteiro, claro, do meu jeito, né? Eu não sabia contemplar, no lugar da Ave Maria eu rezava o Glória, mas Deus entendeu, né? O importante era a sinceridade do meu coração. Eu lembro que eu rezei aquele texto, gente, a hora que eu acabei de rezar o texto, sem brincadeira, a vontade de voltar a fumar, a cheirar, sumiu do meu coração. Sabe quando parece que nada tinha acontecido? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava ajoelhado na frente daqueles armários, antigamente tinha muito isso, os mais jovens não sabem o que é isso, penteadeira, né? Mas nossa, o tio explica, né? Uma penteadeira com um espelho. Eu lembro que eu acabei de rezar o texto, eu olhei para o espelho, vi a mim mesmo, né? Óbvio, refletido no espelho, e eu fiz um propósito comigo para sempre. Eu disse para mim mesmo, Adriano, a partir de hoje você nunca mais vai dormir sem rezar o terço, nunca mais. E assim tem sido até hoje. Hoje, na verdade, eu me esforço para rezar o rosário, que são 4. Mas eu digo para você, foi o terço que me salvou, porque não foi fácil. No outro dia, um amigo me ligou, tem parada aqui em casa, vem cá, vamos cheirar.
Outro dia uma menina, você não gosta mais? Não, minha filha, não é isso. Se eu for aí, eu vou cheirar, eu não quero. E todo dia eu rezava o terço, e todo dia o terço era a medida certa para não deixar eu recair. Porque eu digo para você, largar as drogas assim é até fácil, o difícil é manter. Largar o vício, largar a mentira, largar o adultério, é fácil, o difícil é manter. Mas a oração do terço foi a minha força, gente, em cada dia. Às vezes eu chegava da escola cansado, mas eu rezava andando para não dormir. Porque eu tinha feito um trato comigo e com Nossa Senhora. E eu digo para você, ela foi a minha defensora em todos os momentos. E quando o diabo viu naquela época que eu, como jovem, não ia recair nas drogas, ele foi colocando outras tentações, outros problemas, outras tentações, e é assim até hoje. Mas a minha força está no rosário. Eu digo para você, quando você coloca os seus joelhos no chão, Nossa Senhora se levanta para lutar por você e pela sua família. Para de dar murro em ponta de faca. Talvez você está tentando por você consertar, não é você. É a sua oração, é a sua intercessão. E por que eu trago esse testemunho? Para mostrar a eficácia do texto e do rosário na minha própria vida. É eficaz, funciona. A minha mãe rezou o rosário por mim, eu rezei o rosário e hoje eu rezo o rosário por outras pessoas. E esse textinho simples de cada dia, claro, hoje eu faço adoração, a minha espiritualidade mudou, claro, né? Aqui na Canção Nova a gente aprende tanta coisa linda, sou muito grato aos meus formadores, que foram meus formadores na época, ao Padre Jonas, aos mais antigos, óbvio. Faço estudo bíblico, mas na época que eu não sabia nada. Foi aquele textinho, aquela repetiçãozinha de Ave Maria que me salvou, gente, que me guardou. E até hoje eu luto. Deus, olha, dá para contar os dias que eu não consegui terminar um rosário, o texto inteiro. Dá para contar. Às vezes viajando, pregando, encontro, nem que seja dormindo. E isso já faz 25 anos, né? Nem sei, nem sou ruim de matemática, talvez até mais. E eu digo para você, ela tem sido minha companheira. E como dizia o próprio São Bernardo, um servo de Maria jamais perecerá. Na sua maior dificuldade, na sua queda, é ela que vai estar lá para carregar você no colo, para te levantar, para dizer, vamos filho, de novo, levanta, recomeça. Você acredita nisso, sim ou não? Então vamos aplaudir Nossa Senhora, que já está aqui no meio de nós, caminhando, trabalhando, trazendo as bênçãos do céu e levando as nossas orações a Deus. Vamos ficar em pé? Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar, vamos rezar. Vamos elevar o nosso coração a Deus pelas mãos de Maria. E nos combates que cada um de nós vivemos, sem romantismo, enxerguemos a guerra como ela é. Existe uma guerra para destruir sua família, seu casamento. É o inimigo, são as suas más tendências, é o erro dos outros. Peçamos o Espírito Santo pelas mãos de Maria, pela intercessão de Maria, que venha nos encher. A primeira leitura diz que os apóstolos estavam com Maria no cenáculo em oração, e ali o Espírito Santo veio. Se você puder, levante os seus braços e repita com o Padre. Ó doce Virgem Maria, ó doce Virgem Maria, Virgem do Rosário, Virgem do Rosário, eu consagro a Ti a minha família. Eu consagro a Ti a minha família. Eu consagro a Ti, Mãe. Eu consagro a Ti, Mãe. As lutas da minha casa. As lutas da minha casa. Cada um dos meus familiares. Cada um dos meus familiares. As nossas dificuldades. As nossas dificuldades. As nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Os nossos medos. Os nossos medos. Tudo isso. Tudo isso. Eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti. Ó doce Virgem Maria. Ó doce Virgem Maria. Eu peço, Mãe. Eu peço, Mãe. Lute as nossas batalhas. Lute as nossas batalhas. Nos defenda contra o inimigo cruel. Nos defenda contra o inimigo cruel. Nos defenda das tentações. Nos defenda das tentações. Dos espíritos malignos. Dos espíritos malignos. Nos defenda, Mãe. Nos defenda, Mãe. Das nossas más tendências. Das nossas más tendências. Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Cubra-nos, Virgem Maria. Cubra-nos, Virgem Maria. Com teu manto. Com teu manto. Esmaga a cabeça da serpente. Esmaga a cabeça da serpente. Na vida da minha família. Na vida da minha família. Que
por tua intercessão, Mãe, que por tua intercessão, Mãe, o Espírito Santo seja derramado sobre o nós. Espírito Santo seja derramado sobre nós. O Espírito Santo batize agora O Espírito Santo batize agora a mim a mim e a cada membro da minha família. e a cada membro da minha família. Com os braços erguidos, vamos cantar, reunidos aqui no cenáculo de amor. Pedimos força pela mão de Maria, pelas mãos de Maria. Reunidos aqui num cenáculo de amor, Pedimos força, cante. pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem Ela conhece bem todos os seus queridos filhos. todos seus queridos filhos, E não deixará faltar para nós seu auxílio, cante. e não deixará faltar para nós seu auxílio. Levanta os seus braços. Vinde Espírito Santo, vinde, cante. Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de do Maria, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, cante. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ó minha Senhora, Ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.